Olá, estamos de volta com a nossa 88 Rockets e hoje eu tô feliz pra cacete. E tô sendo bem Vander mesmo, usando esse termo pra cacete, porque é assim que eu tô. Porque, graças a Deus, eu tenho pessoas muito queridas e muito lá em cima na cadeia alimentar, em termos de conhecimento, e isso tem me trazido um retorno maravilhoso, porque essas pessoas estão prontamente aceitando o meu convite e vindo aqui mostrar para todo mundo aqui o que a vida fez com essas pessoas, quanto elas estudaram, quanto elas conviveram com outras, o quanto elas curtiram esse caminho que é todo dia, né? Então a galera gosta de falar assim, vamos lá, o objetivo, o caminho é o mais legal. Sempre vai ser o mais legal. E essa pessoa é da minha vida, eu a conheci através do meu amigo, que é o marido dela, um cara tranquilo, maravilhoso, que no dia que eu colei nele a primeira vez, nunca mais, a gente não se vê tanto quanto nós gostaríamos, mas quando a gente se vê, a qualidade é maravilhosa. Mas hoje eu estou aqui com a esposa, que foi o presente que esse querido amigo me deu, e nós vamos falar de gente, cara, que eu amo falar de pessoas, eu amo falar de comportamento, e eu já tive essas conversas que eu vou ter agora com ela em outras ocasiões, mas assim, né, na parte mais relaxada de amizade. E, gente, aproveitem, que hoje o troço vai pegar fogo, porque ela é demais. Com vocês, Eliana Borba de Almeida, a minha querida Lia. E vai me chamar de Pretinho porque ela pode. Ai, é isso aí, que bom essa liberdade, viu? Porque assim como eu, né, fui um presente para você, você foi um presente para mim também. E é muito gostoso poder estar aqui partilhando, né, vivenciando, como você falou, o processo, né? Porque a gente esquece da jornada, não é só o início nem só o fim. Exatamente. É o caminhar que faz toda a diferença. E é a minha paixão, né? Eu brinco, brinco não, é uma coisa muito séria. Eu estudei com o Cal, que está aqui, vocês não estão vendo, mas depois vocês vão ver. Nós fizemos direito. Eu não desgosto de jeito nenhum, amei fazer a faculdade, mas eu acho que eu tinha que ter feito psicologia, eu falo isso para todo mundo. Quando eu falei isso pro meu pai, ele falava assim, por que não fez? Por que não vai fazer? E ainda é tempo, hein? Eu também acho. E ainda é tempo. Sempre é tempo. Isso mesmo, tem muita gente olhando isso, né? O que eu quero para mim. O que me traz satisfação. E buscando agora, né? A gente já não tem, o fator tempo, ele é muito relativo, né? O tempo das coisas, o meu tempo. Então, a gente tem que aproveitar e se oportunizar, como eu estou aqui hoje, aproveitando esse tempo com você. E eu sou gratíssimo pelo seu tempo e pelo nosso tempo juntos aqui, né? Mas, Lia, quando eu pensei em te trazer, juro, eu pensei assim, vou trazer a Lia, claro, tal. Eu sei o quanto você tem um conhecimento dentro da tua área. Nem fiquei falando muito, mas todo mundo vai descobrir. Que assim, eu falei, eu vou roteirizar, eu vou preparar, e tá, como eu faço com outros convidados. Mas eu falei assim, cara, vai ser um tiro no pé, porque a gente tem tanta liberdade e a gente consegue sentar aqui e fazer um negócio muito legal. Mas antes da gente entrar numa abordagem um pouco mais específica e tal, eu quero que você conte da paixão. Porque eu sei que você é uma pessoa apaixonada. Eu sei que você é uma pessoa emocional pra caramba, né? Nós somos escorpianos meio viscerais, né? Mas tem gente que não acredita nisso e tal, mas a gente sempre teve esse negócio muito de estar muito feliz junto. Isso eu adoro. Mas aí, a Lia foi fazendo escolhas, né? Ela veio lá de trás, tal, papá, e ela foi fazendo as escolhas e foi indo, sempre, claro, amando lidar com pessoas. Aí se casou, aí filhos, então é um turbilhão.
mas você tem os seus pontos-chave. Eu queria que você falasse um pouco dessa tua trajetória, porque daí eu vou te cutucar depois. Preciso falar um pouquinho de como chegou essa paixão para mim. Veio muito cedo. Sim. E eu no antigo ginásio, olha, eu sou velhinha, hein? No antigo ginásio, eu comecei a pensar em psicologia, porque assim a escola era muito diferente. O tratamento entre as pessoas, né? Os alunos, né? As pessoas de um lado temerosas, né? De como o professor tratava, com as avaliações. Tinham pessoas que tinham mais dificuldade. Falava, poxa, e não tem como ajudar essas pessoas? Eu queria fazer isso, eu quero fazer isso. Né? Eu já comecei a pensar em psicologia ou pedagogia. E o que eu vou fazer primeiro, né? Eu queria as duas coisas. Falei, não, vai ser psicologia. E ficou decidido já para mim. Acho que na oitava série, sétima, oitava série, que era um caminho que eu queria seguir. E eu sou apaixonada por dança. Eu fiz dança, sou formada também em balé moderno. E tinha uma linha da psicologia que acontecia na Espanha, que é a psicodança. Mas eu sou de uma família muito humilde. Eu sou a única neta que se graduou dos dois lados, tanto materno quanto paterno. Né? Meus pais sempre me apoiaram muito. E minha mãe muito lúcida com a formação pessoal dela, de falar, você vai ser quem você quiser, você vai se formar no que você quiser, mas eu quero que você seja independente emocionalmente, sim, financeiramente, as escolhas são tuas, mesmo do seu parceiro um dia, e me deu muita liberdade para isso. Tanto é que quando eu cheguei, eu falei, vou fazer psicologia. Ela falou, psico o quê? O que é isso? Né? É muito doido isso. A psicologia é uma... A gente olha para os nossos pais, por exemplo, em relação aos teus filhos, parece que está mais próximo. Uhum. E em relação aos seus pais, parece que é tão distante. Eu sentia isso nos meus. Eu não tenho filhos, mas assim, eu convivo com um monte de gente mais jovem e isso é muito louco, né? Parece que o lapso de tempo, por mais que seja igual em termos de anos, parece que é muito mais distante, né? Quando a gente olha para o tempo dos nossos pais, porque o processo evolutivo é muito mais rápido. Então a gente está sempre cada vez mais perto dos que vêm depois, né? Agora está muito intenso isso, né? E a psicologia, Wander, é uma ciência muito jovem, perto das demais, da filosofia. A psicologia tem 60 e poucos anos. Ela é uma senhorinha como eu, assim, uma senhora jovem e moderna, hein? Vamos colocar. Sim. Mas, assim, perto das outras ciências, e ela tem avançado muito agora, com a neuropsicologia, com a neurociência. A gente está com muitas descobertas, né? Com as tecnologias. E, assim, cada vez mais... Meu olho brilha, né? Com essas possibilidades. Tanto é que depois eu vim fazer essa pós-graduação em neuropsicologia, que agregou bastante, né, no entendimento, a gente está sempre buscando. Mas minha escolha começou lá e assim, sabe quando você chega num curso, a hora que começa a aula, você olha e fala, aqui é meu lugar, eu amo isso. Sim. Né? E gosto muito da área educacional também, por isso a dúvida entre psicologia e pedagogia, e por muitos anos eu aliei. Metade do meu tempo na área educacional, só dentro de escolas, de educação infantil, de ensino fundamental e médio. Eu amo estar com os jovens e eu acho que a coisa acontece ali e que é uma maneira não tão elitizada de você fazer intervenções, porque o consultório ele é elitista. Agora ele está melhorando, mas ele não era para todo mundo. Sim. Né? E é muito fechado, é um trabalho muito subjetivo, muito íntimo. O filtro do consultório é bem fino mesmo. Né? Então, ali não, eu tinha a possibilidade de estar fazendo também um trabalho de grupo, de orientação. Então, eu fiquei muitos anos também na área educacional, metade na área educacional, metade no consultório. Eu estou no consultório especificamente, só no consultório há uns 4, 5 anos. Um tempo integral. A gente não se vê tanto e não fala sobre isso, apesar dos vínculos, né? Que eu não sabia que você estava mais distante agora do educacional. Porque quando eu tinha escola, né? Você estava muito conectada ainda com a coisa, a gente teve algumas conversas. Ainda dou assessoria. Eu dou assessoria hoje em escolas de educação infantil, tanto é que tem muitos pais que me procuram, atendo, né? Faço orientação de pais.
Mas, porque ainda não consegui desvincular, mas eu tinha uma vivência muito grande dentro do espaço escolar, como coordenadora, como orientadora, né? E hoje são visitas mais esporádicas. Então, eu já sou, graças a Deus, do tempo que isso tinha bastante valor. Só que de uma forma diferente. Por exemplo, quando eu estava no ginásio, estudei num ótimo colégio, graças ao esforço e à luta do meu pai, né? E da minha mãe, claro, parceira, né? Não é a provedora, mas é a que cuida de tudo, a gestora de tantas coisas, né? E eu tive o privilégio de estudar numa ótima escola, que tinha esse corpo de orientação, eu não digo paralela, né? Porque tinha escola assim, aquela história, era o diretor, professora tal, e a escola foi criando os seus braços de departamento para ter, eu não gosto de usar a palavra controle, mas para ter ali uma visão mais ampla, porque é muito plural, né? Você está numa escola lá, 500, 600, 700 alunos, todos diferentes uns dos outros, então tem que ter um coordenador pedagógico, uma psicóloga, um orientador. Tem que ter, sim, até para você ter conhecimento de saber como é que lida com cada um e tudo mais. E eu era aquele cara que tinha uma paixão por essas pessoas, né? E eu fazia questão de trabalhar a mente delas para que também se apaixonassem por mim. A minha mãe chegava das reuniões de escola me xingando, eu não aguento mais ir lá e ficar todo mundo falando bem de você. Eu quero que falem mal de você. Eu falei, mãe, você vai na escola para ouvir alguém falar mal de mim? Ela falou, não, porque você é o engraçadinho, que todo mundo gosta de você, os professores, você chega, você abraça, você beija, é sedutor e tudo mais, Só que tem os bobinhos que ficam olhando suas palhaçadas e tira 3 na prova. E você não tira 10, mas você tira 7. Se garante. A tua média tá lá. Só que os tontos que ficam parando para olhar suas palhaçadas estão tirando 3. E é disso que falam. Não estão reclamando de você. Estão falando para eu falar com você sobre o fato de querer ser assim. E eu não fazia isso. Eu nunca quis ser o centro das atenções. Aliás, eu sou aquele cara que não gosta muito de ser visto. Assim, de ficar fazendo espalha. Só que assim, não me impeça de me comunicar. Mas você vê que interessante. Aí é foda, né, Cláudio? Como é que o cara não quer ser visto se fala mais que o homem da cobra? E você vê como essa inserção, né, como a grupalidade é forte, né? Era um ponto que eu trabalhava muito na escola. Essa coisa do coletivo, que às vezes tem alguma pessoa muito tímida e te vê, te admira e quer se aproximar, quer entender, quer conversar. É um espaço assim. Eu falo, adolescência às vezes é muito difícil. Hoje a gente tem, e está num momento muito difícil com as mídias sociais, nós também tivemos isso. A gente também queria pertencer a um grupo, fazer parte, né? Hoje as exigências estão altas, né? Então eles sofrem bastante para ter um físico, para estar dentro do padrão. Mas a grupalidade, a amizade que se estabelecia ali dentro das escolas, quando você trabalha esse contexto, era muito bom. Porque através de você, às vezes você era a voz do grupo, você se colocava alguma coisa, tinha alguma uma atividade diferenciada, então eu ficava muito atenta nisso, né? Dentro da sala, quem era o porta-voz do grupo, quem era mais acanhado. Então, às vezes eu ia nos intervalos, onde eles estavam andando, para ver como se relacionavam, como que estava, se tinha alguém sozinho, né? E às vezes você dava um toque, Vandinho, olha lá, você conhece aquela pessoa ali? Ela é nova aqui no colégio. O que você acha de dar boas-vindas, né? Então você vai fazendo uma eu sempre fui esse cara que foi para cima, né? E eu, por exemplo, eu nunca tive esse amor por panela. Isso é que é muito legal também. Por exemplo, eu fiz faculdade e nossa sala tinha 70 pessoas e tinha lá, onde eu estava sentado aqui, outro dia eu estava sentado ali, eu ia mudando de lugar porque eu interagia com todo mundo. E você percebe isso. E, nós fizemos faculdade em 93, né? 94, por aí. Foi isso? 3, né? Então, já desde antes, muito antes de 93, já, a coisa da grupalidade sempre foi. Só que assim, você sempre tem escolha. Você acorda de manhã,
Escolhe. É tudo escolha. Eu falo que até escovar o dente é uma escolha. Você escolhe levantar, você acordou, que bom, sou saudável, vou levantar. E aí você faz todos os seus processos. Mas lá a mesma coisa. Eu quero ser paneleiro, eu quero ficar pertencendo a um grupo apenas. Eu quero me mostrar preconceituoso com alguém porque é mais escuro, mais claro, mais gordo, mais magro. Não quero. Então, isso é... Então, aí você vai para dentro de todos os grupos, né? E aí, você, como uma especialista que analisa esses pontos, ficou tantos anos dentro da escola, me fala um pouco assim, quais que você acha que são os pontos-chave disso aí? Dessa coisa de aceitação? Porque o tímido não vai se inserir. Vai ter que alguém trazer para dentro. Então, como que você acha que, olhando assim, com a sua visão macro, o que você acha que é o principal ponto que gera essa divisão? Olha, é legal você estar falando, você falou de você é uma pessoa muito liberta. Quando você começou a falar, a gente sempre tem escolhas. Sim. Quando eu reconheço isso, e até eu quero hoje enfocar um pouquinho sobre a saúde mental, né, que janeiro... Sim. Desde 2014, a gente tem esse trabalho de chamar janeiro de janeiro branco, até pensá-lo, né? Como a gente, uma folha em branco, começando de novo um ano, com novas possibilidades, com novos projetos. É uma pessoa saudável. Quando eu me sinto liberta e posso ir de um ponto ao outro, sem temer como eu vou chegar, como vão olhar, como vão cuidar, eu estou até saudável. Agora, uma pessoa tímida, fechada, ela tem medo de se expor, ela tem medo de ser avaliada, ela tem medo, né, de ser separada do grupo, né? E é muito complicado. Por que acontece isso? Porque, às vezes, a minha autoimagem, eu acho que eu não atendo sua expectativa. Então, não consigo chegar até você. Não vou ficar quietinha aqui. Sim. Muitos jovens, quando a gente via com o capuz cobrindo o rosto, cabelo, é uma maneira de eu me defender. É defensivo. Num baita calorão e de moletom. Por quê? Capuz na cabeça. Porque às vezes o meu corpo está transformando, eu estou muito magro, eu estou mais cheinho, né? Ou as meninas também. Então, é uma fase de transição. É uma fase que eu estou me encontrando comigo, eu estou me conhecendo, eu estou me entendendo e também vendo minhas possibilidades, né? Só que nem todos fazem essa leitura de si mesmo. Estão tranquilos, né? Consigo mesmo. Então, Sim. É legal ter uma ajuda, né? Não que você tenha que mudar o perfil de cada pessoa. Tem pessoas que são mais reclusas, que são mais seletivas, né? Eu venho, dou oi, converso, mas eu gosto de ficar aqui no meu cantinho. Tem aquele festeiro, né? Sim. E o importante da grupalidade é isso. Olha só, cada um é de um jeito. Sim. Né? E cada um vai trazer uma experiência, cada um tem uma necessidade, cada um tem uma função, né? Então, essa mistura é muito importante para a gente, né? Imagina se eu estou num lugar que é tudo linear. Nossa, que chato isso. Que oportunidade que eu tenho. Eu prefiro não pensar. Nem ludicamente eu gosto de pensar em todo mundo igual. Sabe, homogêneo? Nossa, que oportunidade isso. Que eu tenho de crescer, de aprender, de ver algo novo, de me confrontar. Não, para começar, essa linearidade, né? Tornaria a vida muito chata, né? Porque ficava todo mundo meio que no mesmo perfil, seria chato. Só que assim, eu acho que as diferenças é que geram que gera a maior evolução. Por quê? Porque a gente evolui mais que horas, né, Lia? Na falha. Né? Sim. É aquela história do quentinho. Eu falo isso aqui várias vezes para várias pessoas diferentes. Cara, quando você sente que você poderia ter feito de outra maneira, né? Não necessariamente fiz tudo errado, não. Pô, poderia fazer diferente. É onde você vai procurar ajustar alguma coisa. E é onde você evolui, é onde você aprende coisas novas, é onde você reconhece um a mais, um plus de você mesmo. Né? Porque eu acho assim, a gente nunca perde nada. Né? Meu avô dizia assim, ele falava assim, leia, porque eles podem roubar seu relógio, seu anel, sua roupa, tudo. Mas o livro que você leu, ninguém vai tomar de você. Olha, eu falava isso para os meus filhos. Meu avô morreu, eu tinha 14 anos, Lia. Isso faz 41 anos
que ele morreu. Ele falava isso quando eu tinha 10. Olha a cabeça desse velho. Que lindo, né? Ele estava falando isso em 77, eu tinha 10 anos. Eu falava assim, cacete, que velho. Quando ele morreu, quase que eu fui junto. Por quê? Porque ele era uma mente incrível em 77. Né? Então, pensa comigo, ó, vai somando. Porque o que entrar na sua cabeça, na sua mente, que você aprender, residente, não sai mais. Conhecimento, isso que eu falo, não é algo palpável. E conhecimento não é só um conhecimento formal. Qualquer pessoa é digna, eu falo para todo mundo tem conhecimento. Claro. Todo mundo tem algum tipo de conhecimento, mas eu posso agregar mais. Quando eu me defronto com alguém que fala de um assunto, que traz uma novidade, vai gerar uma curiosidade, eu vou querer trazer para mim. E eu brinco, falo isso com os meus filhos também. Bens materiais, você ganha, você perde. O que constitui você, o que você trouxe para você, ninguém tira. E eu brinquei esses dias até uma coisa muito comum, né? Eu gosto de show, eu fui no Bruno Mars, aí chega uma hora, todo mundo levanta o celular e a gente não consegue ver. Todo mundo, em vez de viver, filmando o que está acontecendo. Eu falo, puxa, nada, nenhuma foto, nenhum filme vai expressar para ninguém o que eu senti ali naquela hora. Nada é tão forte como uma vivência, como uma experiência, né? E até isso, hoje a gente fala muito da preocupação com a saúde mental, que já é da Organização Mundial de Saúde, e o Brasil é um dos primeiros no nível de ansiedade, é um dos países mais ansiosos do mundo e que gera uma série de coisas. Depressão, síndrome do pânico, né? Burnout. Fora esse tempo, né, que a gente está vivendo agora, que é maravilhoso, mas também que nos consome. Que a gente vive, às vezes, 24 horas por dia, nada mais fecha. A velocidade da informação está atropelando a gente. Nada mais fecha, né? Tudo funciona. Exatamente. Né? Então, a gente tem que aprender a se equilibrar dentro desse contexto, dentro desse tempo. Sim. Para poder ter saúde, para aproveitar disso ao máximo. Exatamente. Aí que tá, Lia, eu gosto dessa coisa do aproveitar, né? Aproveitar. Porque as pessoas, como a gente já falou aqui, vamos dar uma voltadinha, que é em relação a não observarem o agora. Você falou de ansiedade e de algumas coisas que tem muita gente chamando de doenças do século, né? Que é a depressão, a ansiedade, tal. Então, já falei isso aqui, vou repetir, porque tem essa definição simplista pra caramba sobre ansiedade e depressão, que uma é excesso de futuro, outra é excesso de passado. Simplista, tá? Como estou apontando aqui, simplista. Mas assim, as pessoas não foram preparadas para o ritmo que elas foram colocadas, né? Tinha como fazer isso? Não tinha como fazer isso. Não tinha como fazer isso, por quê? Porque foi o desenvolvimento tecnológico que avançou numa velocidade brutal, pegou a gente meio de surpresa e foi colocado na nossa vida. Eu era um cara que eu achava que eu não ia sentar na frente de um computador. Eu achava isso mesmo. Quando eu vi os primeiros computadores, não... Não é para mim. Não preciso disso. Só que eu estava achando que eu ia viver 40 anos. Não, eu já tenho 57 gente. E pretendo viver mais uns 25 e vai mais coisa me atropelar. Sim. Então a gente tem que estar pronto para isso aqui, ó. Mas olha o que eu falo, realmente, a velocidade assim, é brutal, as coisas mudam muito. Eu falo até para um jovem, às vezes eu estou contente que eu ganhei um celular de última geração e eu vou te mostrar, você fala, Lia, mas olha o que saiu, olha o que eu ganhei do meu pai, saiu esse ontem, né? Então é assim, é muito rápido, realmente a gente tem que aprender esse equilíbrio. E também lidar com essa coisa fantástica, porque traz muitos benefícios, muitos, mas também malefícios. Claro. Né? Eu acho que o nosso entendimento, eu falo muito em terapia, converso muito com as pessoas sobre o tempo. Né? Às vezes alguém vem lá para consultar e fala, quanto tempo você acha que eu num luto, quanto tempo você acha que eu vou melhorar? Eu falo, olha, dá para a gente falar sobre isso? Né? Eu perdi alguém muito especial. Dá para eu falar quanto tempo que é que eu vou administrar essa ausência física? Né? Porque o que a gente viveu com alguém está aqui conosco também. Sim. E continue e caminha.
não sai. Né? Então, não tem um tempo quantitativo. Existe um tempo qualitativo. E o tempo é o nosso norte. A gente aprender a usar esse tempo. Como é que eu estou usando isso para mim? Que nem você falou, estou vendo que alguma coisa não está legal. O que eu quero fazer? Mas antes de tudo, para isso também, do processo da terapia, quando eu reconheço, já falo, oba, viva, parabéns. Sim. Quando eu reconheço, quando eu paro, eu falo, não está bom, não está legal assim. Eu preciso me ressignificar. Ou não estou legal na minha parte profissional, ou no meu relacionamento afetivo, ou comigo mesmo, e é o primeiro e é o principal, que é aqui que as coisas se processam, não é fora de mim. Sim. Esse é um aprendizado da terapia. Não, isso aí é fato, e as pessoas, eu acho que o primeiro fator a ser observado é entender, observado não, entendido, né? É entender que não existe mudança de fora para dentro. Exato. Você pode até ter o insight vindo de fora. Falar assim, peraí, tá, opa, beleza, agora o que eu vou fazer com isso? Aí é de dentro para fora, sempre. Não vai acontecer. Não, eu mudei porque... Não tem agente externo na mudança. Tem uma dica, uma coisa que o ambiente pode até te trazer, mas você só muda o que você quiser. Eu tenho uma definiçãozinha que eu não sei quem me disse isso, gostaria até de lembrar, mas não é minha, porque eu também não ia pensar nisso. De amor. Amor não pede licença para entrar e nem você consegue expulsá-lo. Ele entra quando ele quer e ele só sai se ele quiser. Então, se você um dia se apaixonou e achou que ia falar assim, não gosto mais dele ou não gosto mais dela, você viu que não deu certo, certo? E é assim que é. E assim com outros sentimentos também. E isso eu pergunto para uma psicóloga tão querida e tão apaixonada. Como é que as emoções jogadas nesse trem-bala que está hoje, né? Porque a influência do ambiente, dessa velocidade da informação, todo mundo tem um negócio desse aqui na mão, que o astronauta, quando mandaram ele para a Lua lá atrás, não tinha, né? Verdade. Que vem falar que eu que sou louco. O cara fala, você vai subir no foguete, não tem informação nenhuma, mas a gente pretende trazer você de volta. Esses caras são loucos, não eu. Né? Então, isso que eu quero saber. Como é que é isso, Lia? As emoções estão gerando os problemas que a gente falou que a gente ia bater um papo aqui hoje, que são os problemas mentais, a saúde mental. Nós estamos em janeiro. Como é que essa velocidade está influenciando nisso, no comportamental, na saúde mental das pessoas? O quão influencia? Ou você pode até me dizer, não influencia tanto assim. Eu acho que a gente, né, nós somos seres de relações. Como você falou, eu tô imersa no meio. Então, tudo que acontece, de alguma maneira, tem um impacto sobre mim. Mas até uma coisa, quando você falou do amor, que eu queria falar, né, que eu falo na terapia, que eu acho a coisa mais linda do mundo. Tudo está em você. Às vezes, o conflito, mas a resolução também, né? Um outro que vai te ajudar, ele é um mediador. Às vezes a gente quer apoiar. O meu problema é que eu vou para a escola e eu me sinto sozinho, eu fico largado, ninguém fala comigo, eu estou num canto. Opa, estou depositando fora. Quando eu fico depositando e apoiando e justificando só no outro, fica muito complicado. As emoções, elas são muito impactantes. Como a gente falou um pouquinho agora aqui, você estava mostrando o aparelho. Por exemplo, um jovem. Quanto tempo ele passa aí? Né? Ele tem grupos, ele tem redes. E se ele posta alguma coisa, não é curtido, se não aparece, já vem o quê? Um sentimento de frustração, menos-valia, tristeza, angústia. E aí eu já vou falar com outro. Fulano, olha lá, postei tal coisa, ninguém olhou. Eu acho que a galera, né, ele já tem uma opinião diferente. As emoções impactam muito, mas olha que interessante. Olha você. Você está com uma lente aí, certo? A minha é igual à sua? Não. E é isso que eu tenho que entender. Cada um tem uma lente. É muito subjetivo. O que você fala, eu vou processar de acordo com a minha lente e com o meu sentimento. Sim. O que eu falo, você vai processar com a sua lente o seu sentimento. Então,
essas emoções, eu tenho que entendê-las, mesmo sentimentos. Eu brinco muito na terapia. Tem gente que chega e fala, nossa, eu não sou corajoso. Nossa, eu sou um covardão. Eu sou, com licença, um bunda mole. Sou um bundão. Será? Vamos olhar um pouco para isso? Qual que é esse sentimento? Quando que vem isso para você? De que maneira você identifica ser um bundão? Em que situação? Para a gente compreender realmente. Às vezes eu falo coisas de sentimentos que não estão coesos. Sim. Então, eu tenho que olhar para entender esses sentimentos e essas emoções. A sua ação vai causar uma reação em mim e uma emoção específica ou não. Mas como é que eu lido com isso internamente? Por que a gente está adoecendo? Porque eu tenho expectativas. Eu crio expectativa. E expectativa é o quê, Vandinho? É uma ideia. Eu vou chegar lá no Vandinho, nossa, ele vai estar lá na porta para me receber. Ele vai fazer isso, ele vai... Se ferrou, não tava. Chegou aqui, não tá me esperando, gente. Tava na Né? rua. Mas isso Atrasei, olha aí, ó. Não atrasou, não. Eu que cheguei adiantada, gente. Eu que cheguei adiantada. Mas, assim, é só uma colocação concreta para compreender. Claro. E isso, essas ideias, essas expectativas que estão adoecendo. Às vezes eu já fico pensando como o cara vai me tratar no trabalho. Como ele vai estar hoje? O que vai acontecer? Será que está tudo bem? Nossa, eu deixei algo lá em cima. Meu Deus, eu esqueci a garrafa d'água lá. Meu Deus, a hora que eu chegar ele vai estar... Então, eu já estou criando situações e já estou impactando emoções em mim. Sim. Né? Mas eu tenho que ter um entendimento. Por isso que eu, assim, sou apaixonada mesmo pela terapia, porque a terapia é uma busca de autoconhecimento, é se conhecer, para eu entender minhas fragilidades e também minhas potencialidades. Claro. Entender que está tudo em mim. Às vezes tem gente que fala, poxa, eu estou fazendo dieta, estou fazendo uma dieta, preciso emagrecer, meu cal não me ajuda. Ele comprou hambúrguer, ele comprou bolo. Mas quem está fazendo a dieta, amigo? Não é o cal, exatamente. Por que eu tenho que depositar fora os meus fracassos? Não dá certo porque você não me apoia. O que é apoio? Sim. Que tipo de apoio eu preciso? Que tipo de ajuda eu preciso? Onde que está isso, né? É enxergar realmente o ponto-chave do negócio. Ou eu até conversar, eu posso até ter um papo, olha... querido, vou começar aqui. Eu não dou conta. Eu não dou conta. De ver um bolo se eu ver alguma coisa, se você puder dar um apoio para mim por um tempo, não que você tenha que abrir mão disso, porque é uma escolha minha, não tua. Mas é um apoio, um acolhimento. Isso todos nós precisamos muito. Isso tem faltado bastante. Muitos pais, né? Até o pessoal usa um termo, não acho muito bacana, não gosto de coisas pejorativas e nem de apontamentos, porque eu acho que não ajuda. Ajuda eu achar uma solução. As coisas estão postas, os problemas estão colocados. E aí, o que a gente vai fazer? Mas muitos pais que vivem ali. Oi, filhinho, tá tudo bem? Oi, filhinho, onde você tá? Oi, filhinho, já chegou? Oi, filhinho, já comeu? Oi, filhinho, já dormiu? Eu cuido super do meu filho. Não, você sufoca. Foram taxados como pais helicópteros. Eu só sobrevoo, mas eu não me aproximo. Eu não converso, eu não sento. Então, hoje nós estamos vivendo com a tecnologia, Wander, tem casas, cada casa tem sua TV, cada pessoa tem... Você já viu as pessoas sentadas, cada uma com seu aparelho? Muito. No restaurante. Muito. O tempo todo. Em qualquer lugar de interação. Então, nós estamos nos distanciando. Às vezes eu estou falando com alguém muito longe, quando você está aqui, que eu não te vejo faz tempo. Sim. Né? Então, gera muita angústia. Eu me policio, tá? Eu sou um cara que fico me policiando nisso e tal. Então, por exemplo, o aniversário, lógico, eu sou alertado pela rede social. Quem não? Mas eu pego e digo, né? Não consegui falar. Já registrei lá que eu liguei 3 vezes, aí eu mando um recado. Falei, eu tenho mais intimidade. Falou, filha da peida. Liguei 3 vezes, você não me atendeu. Aí eu mando um recado e tudo mais. Mas o que acontece? O medo é uma coisa que tem que ser muito trabalhada,
Você falou assim, eu sou medroso e tudo mais. Esse medo, às vezes, ele não tem um fundamento, né? Não tem uma... Você fica não tem uma compreensão. Você fica um tempo tentando achar a razão para compreender aquele medo. Isso. E aí, cada um que procure a sua maneira. Tem gente que vai procurar na leitura, tem gente que vai procurar e tem gente que vai saltar de paraquedas. Uhum. Né? Sim. Vamos dar um choque aí para ver se o medo é de altura. Blá, blá. Só que assim, esses receios que as pessoas têm, muitas vezes são obra da criação. Né, dos pais, né? Vem, a mãe tinha medo de inseto, aí o filho também tem, porque a mãe super protegia, ou o pai, sabe? É uma coisa que pode ser trazida, mas também é uma coisa que pode ter acontecido em algum momento. Sim. Né? Ambas são difíceis de você vencer, porque as pessoas falam muito e pensam muito e dão muita gasolina, que eu costumo dizer, para os próprios traumas. Né? E tem gente que tá andando assim, no trânsito e fala assim, ai, que medo. Ai, pega e fica dando pilha para isso e falando, e aí fica mais difícil de vencer. Eu lembro que você me deu uma dor uma vez, que eu estava nessa, começando a gravar minhas coisas, um dia no carro, assim, ouvindo música, fiquei gravando, né? Recado dela no meu vídeo. Gostei desse negócio de ficar filmando as coisas, dirigindo, não. Isso aí. Né? Eu falei, tá. Porque ela percebeu que o meu telefone não estava no suporte, estava na minha mão e tudo mais. E eu ouvindo música, loucão dentro do carro, dançando. Ela veio e chumpa. Vai, rapazinho. Tá dirigindo, filmando, que porra é essa, né? Então, eu falo, eu vejo gente que tem medo de pisar na calçada. E não é uma coisa assim, que eu acho que seja uma grande vitória, né? Mas para uma pessoa que tem medo de andar na rua a pé, tem muita gente, porque pensa tanto no ladrão, pensa tanto no assaltante, pensa tanto no cara que vai subir com o carro em cima da calçada. É isso que eu falo. Como é que seria... Não tô querendo aqui pintar o mundo ideal, mas como é que seria... para a coletividade, se a gente tivesse todos esses órgãos que a gente tem aí, que falam que é de saúde, o cacete é 4, para tratar isso. Porque você não vê, primeiro que você não vê no Brasil medicina preventiva para nada. Exatamente. Né? Para nada. Nem para uma gripe ou uma dor de cabeça ou uma coisa seríssima como diabetes. Você não tem nada, nenhuma publicidade, nada preventivo não existe. Então eu falo que não tinha que ter Ministério da Saúde, tinha que ter o Ministério da Doença, porque é o que eles fazem. Eles ficam gerenciando patologias. Imagina na saúde mental, que a gente está abordando aqui. Olha, e até... Porra, como é que você vai fazer uma coisa preventiva para a saúde mental? Mas olha, até essa coisa muito simples, né? Cada ano, cada mês do ano, ele é designado, tem uma cor específica para olhares e cuidados. É que a gente não tem campanhas tão amplas nesse sentido, né? Como agora o da saúde mental, agora, de janeiro, que é diferente do Setembro Amarelo, que é de prevenção de suicídio, que nós temos uma taxa altíssima também no nosso país em muitos jovens. Sim. Viu? Então, ele fala, o que é primeiro? Prevenção, seriam 3 pilares. Prevenção, percepção, perceber e acolher, né, Wanda? Porque muitas pessoas não conseguem olhar, não conseguem admitir que eu não estou bem, que eu preciso de ajuda, que eu preciso me cuidar. E o acolhimento ou o tratamento em si. Então, seriam 3 pilares. Realmente não tem muito sobre prevenção no nosso país em todas as áreas da saúde, né? O que a gente vê são ONGs ou pessoas particulares tentando fazer um trabalho diferenciado nesse sentido. Muito pontual, Nós né? temos os CAPs, né, que é um centro de atendimento psicológico que é público, que é municipal, que existem nos municípios. Porque, assim, em psicologia e psiquiatria, antes a gente tinha leitos psiquiátricos, só que o que acontecia? Essas pessoas eram excluídas da sociedade e não voltavam mais, perdiam sua identidade, né, a sua subjetividade, o convívio familiar. E os leitos psiquiátricos são os mais caros. Então também tinha uma coisinha ali,
né, que não era assim do atendimento em si, né? Se a gente pegar filmes, tem filmes maravilhosos passando um pouquinho sobre o Pinel, que eram situações muito tristes de você olhar as pessoas e todo mundo que saiu um pouquinho à margem da sociedade era colocado onde? No manicômio. Então, um deficiente físico, um dependente químico, seja de álcool ou de drogas, uma pessoa realmente com transtorno mental. Então, teve a deshospitalização, que foi muito bacana. Mas qual que era o intuito? Ter um atendimento dia, né, para as pessoas que têm problemas mais sérios, que ela fosse ao CAPS ou algum lugar, ela tivesse atendimento durante o dia e à noite retornasse para ter o convívio familiar, ter essa inserção na sociedade, né? Hoje a gente vê isso um pouco mais, né? A gente vê até que tem muito assunto, tem que tomar cuidado para não misturar, né? Porque a gente vai falar de inclusão. E hoje a gente vê muita gente vivendo, as pessoas na rua mais expostas, o que eram mantidos escondidos com vergonha, né? As pessoas, por exemplo, uma pessoa esquizofrênica, ela pode ter uma vida, se ela tem um tratamento específico, ela pode ter uma vida normal, ela pode ter um trabalho, ela pode ter a vida dela, né, medicada, cuidada. Tem alguns transtornos e distúrbios que não precisam de medicação. Só o processo terapêutico, né, e outras atividades que eu busque, que nem até o Janeiro fala um pouquinho disso. Começar a olhar para mim, como é que eu tô? Como eu quero começar esse ano? O que eu vou ressignificar para mim? Eu sou uma folha em branco, tenho um ano todinho pela frente, né? A gente não faz sempre projetinho, esse ano eu vou viajar, ou vou fazer tal coisa, né? Promessa de ano novo. Cuidar de mim, ou até como você fala desses medos. A gente anda muito atemorizado. Nós temos 2 tipos de medo. O medo é importante na nossa vida. Protege. O medo racional. Né? Não vou sair em São Paulo, vou lá na Sé, 1h sozinha. Né, com celular, com joia. Se você esteja indo buscar uma pedra de crack, é melhor não ir. Tudo pendurado. Então, não dá. Agora, tem medos irracionais que a gente não consegue realmente, né, identificar, talvez plantados lá atrás, numa primeira infância, que a gente vai tentando descobrir quando a gente está pronto, quando a gente está preparado para isso. Mas a gente vive, às vezes, numa sociedade do medo. Medo de desagradar, de você não me achar bonita, de você não me achar à altura. Sempre, né? O que o outro pensa. O que o outro está pensando? O que o outro achou? A gente vive em função, às vezes, do outro. Eu tenho que voltar isso um pouquinho para mim. Ter autoamor. Sim, mas aí eu te pergunto, como é que é essa coisa da aceitação? Né? Porque a aceitação e a não aceitação, né? Olhando pelos 2 ângulos, pode criar problemas muito sérios. Né? A pessoa não se aceitar, sentir que não é aceita e tudo mais. Sim. Se isso aí não for detectado, que nem você falou, que tem os pilares e tudo mais, se isso não é detectado e essa pessoa fica lá, largada dentro dessa bolha que ela criou, ou que ela foi colocada, ou que seja, só piora, né? Muito. Só piora, porque às vezes ela tem um probleminha que é pequeno ali e tudo mais, mas ela fica assim, se martirizando dentro daquilo, ninguém observa, ninguém acolhe e tudo mais, e isso vira uma bolha e explode, que leva muitas vezes ao suicídio, à automutilação, né? Entendeu? Então, é isso que eu estou te falando. E a gente está dentro de uma realidade muito próxima disso aí, por conta justamente da informação. Porque você vê crianças Sim. influenciando outras crianças, porque, gente, vamos combinar, tá cheio de psicopatinha de 10 anos de idade aí. Eu falo assim, Vandinho, o que acontece com esses meios hoje é muito perigoso. E quando eu falei, né, dos pais que só sobrevoam e não chegam, eu tenho que estar atenta, eu tenho que olhar, porque tem coisas, às vezes eu me corto aqui embaixo na coxa, onde ninguém vê, minha legging cobre, meus shorts cobre, minha blusa cobre. Sim. Eu tô olhando, tô aprendendo. Você vê na rede, tem como se suicidar, tem como se machucar, tem tudo aí dentro. Tem né? tutorial para tudo. Então a gente tem que estar atento para tentar orientar. Não, eu não vou, eu vou fechar, não vai ver nada, não vai saber de nada. Não, a gente está no mundo. Mas eu tenho idades para me aproximar de uma rede social, eu tenho que ter um acompanhamento, eu tenho que estar olhando o que está acontecendo, o que meu filho está vendo, o que ele está olhando, como é que está essa criança. E um adulto também, como você fala. Às vezes, tem pessoas que vão levando essa dor, esse sofrimento mental e emocional para a vida toda e vão sublimando. Aquela pessoa que
está sempre fechada, que só trabalha, que ela não tem vida, ela não tem lazer, ela não tem nada. Ela sublima, mas ela está em sofrimento, né? Então, o que é que a gente tem que fazer? Isso que eu falo. É muito bacana conseguir olhar para mim e não ter medo e vergonha. Às vezes, se alguém não olha para mim e observa que eu estou precisando de ajuda, Wander, eu não estou bem. Você pode me ajudar? Então, é difícil. Você concorda comigo que o grau, é como você falou agora, é difícil. Você concorda comigo que a pessoa que está dentro desse trauma, dentro dessa aflição toda, para ela, a barreira é muito mais alta dela pedir ajuda do que alguém observar e falar assim, vem cá, senta aqui. Está acontecendo alguma coisa? Uhum. Porque para ela olhar daqui para lá, o muro é muito mais alto. Tem os dois lados, né, Wander? Realmente, acho que a gente tem que estar atento. Por isso que, como você falou, hoje eu vejo as escolas têm uma outra concepção. Tem orientadores, tem psicólogos. Mesmo as escolas estaduais e municipais têm trabalho de acolhimento. Lógico que tudo que a gente fala não está num modelo, ai, que maravilhoso, mas eu acho que as pessoas estão tentando olhar, estão tentando fazer, estão lendo a respeito, estão falando sobre, né? E às vezes eu vejo jovens conseguem mais rápido pedir ajuda, muitos adolescentes ou pré-adolescentes que chegaram no meu consultório porque chegaram para os pais e falaram, eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. Né? E agora, eu acho que às vezes um adulto tem mais resistência, que ele já levou por muito tempo, que eu falo, ele se enclausura, ele acha uma forma de sobreviver. E aquilo está funcionando, eu vou levando. Né? Eu vou levando. Só que chega uma hora, como você fala, eu posso desenvolver alguns transtornos, né? Alimentares, né? Que a gente tem bulimia, a gente tem outros transtornos. No meu tempo de adolescente, essa coisa de chegar para alguém ali que tem recursos para te ajudar, recursos financeiros ou emocionais e tudo mais, você chegar e pedir ajuda e falar, estou precisando de você e tudo mais. Quando eu era adolescente, só se falava nisso sobre drogas. Olha. Só que é muito maior que isso. Sim. Lógico que você precisa de ajuda se você tiver num grau de vício, né, que você não consegue sair sozinho, ou não consegue... Tem que pedir ajuda. Mas não é só isso. Hoje, essa coisa, a tristeza, né? Essa coisa melancólica de ficar isolado e tudo mais, também é uma coisa de ajuda. E eu vou te falar, eu gosto muito de assistir essas séries, né? De coisas. Outro dia eu vi assim, a polícia chegou na casa da pessoa e tal, quero falar com seu filho e tal. Não, mas ele só tem 15 anos. E, não, tudo bem, mas nós temos que conversar com ele. Ele está lá no quarto. Aonde é o quarto dele? Ali, tal, a porta trancada. Ele nunca está com a porta destrancada. Pô, aí quando a polícia pediu para entrar, a música estava alta, ele não falou, arrombaram a porta e entraram. Era uma caverna. E a mãe dele não sabia de nada o que acontecia lá dentro. Então, é uma coisa do medo, né? Né? Ele está escondido, a mãe não quer interferir de nenhuma forma, a mãe também que talvez tem tenha medo dele, de uma reação medo dele, entendeu? Aquela bagunça toda. Aí você vai ver, o menino estava estimulando outras crianças a se matarem pela internet. Ele era onde ele se sentia poderoso. E isso eu chego numa coisa que é mundial. E eu te pergunto, a terceirização de filho é grave ou não? Bastante, mas assim, quero falar uma coisa, eu não quero trabalhar com culpabilização, porque eu acho isso muito triste. Eu acho também, triste. Eu acho que não é apontamento ou culpabilização. Eu acho que é por não saber como agir ou como fazer. Eu falo, né? Estava falando aqui um pouquinho com você antes, né? Eu sou mãe. Ninguém escolhe. Né? É um amor, um amor assim, é algo assim que só quem vive mesmo, quem escolhe. Porque paternidade é opção. Não é intuitivo. Todo mundo nasceu para ser pai e mãe. Não é assim que funciona, né? Sim. É um querer. É um amor muito forte. E é muito difícil, às vezes, você pensar em como agir com aquela pessoa, com aquela criança, com aquele adolescente. E quando você estava falando um pouquinho, começou a vir para mim, né? Por que hoje as pessoas também estão muito adoecidas?
se frustram muito facilmente. Porque não estão tendo, os pais não permitem frustração quando são menores. E essas Cubo crianças mágico de uma cor só, não têm né? resiliência. Olha, um cubo de mágicos que é só vermelho. Você nunca vai ter problemas com ele. Tipo, não, como foi aí, né, bem discutido no avião. A mãe que queria que a moça saísse para dar lugar para o filho sentar na janela. Sim. Né? Então, e todo mundo se coloca. Hoje todo mundo se coloca, às vezes de uma maneira, gente, que nem é legal. Tem pessoas que são cruéis. Esse caso é bizarro. Mas são cruéis nas colocações. Tem velocidade, tem crueldade, tem falta de informação, tem uma loucura de coisas, porque todo mundo reagiu imediatamente a uma coisa que não era bem daquele jeito. Então, tá vendo? Olha o que vira. Pode virar um monstruoso trauma para uma pessoa que não tinha culpa de nada. Ela estava quieta no canto dela e jogaram uma granada sem pino no colo dela. Gente, poxa, eu tô ali, eu tô na... Por que filmar uma situação que nem é tua? Sim. Você está ali como um passageiro, né? Eu falo a invasão da privacidade nossa hoje. Todo. Se você tem um acidente de carro, tem pessoas que param. Uma vez eu tive um aluno que ele soube, alguém teve um acidente, né? Nós temos ali uma cidadezinha termal, que é Águas de São Pedro. São Pedro era uma estradinha meio difícil. A família acidentou, alguém filmou e passou. E ele viu assim a família ali no chão, machucada, né, acidentado. Quer dizer, é de uma crueldade, é de uma violência, é de uma invasão tão grande. E aí as pessoas rapidamente se colocam. Por quê? Porque nós não estamos aqui falando um olhando para o outro o que a gente pensa. Você não viveu a situação real para ver como ela foi de fato. Só que o que isso gera? Isso gera muita angústia, muita frustração. E eu não trabalho desde pequeno como essa criança. Por exemplo, se meu filho chega, ele fala, eu quero falar aqui no microfone. Não, isso não é para você. Depois que acabar o trabalho, você pergunta para o Wander se tem uma possibilidade de você conhecer e saber como é. Isso não é brinquedo. Mas as pessoas hoje, né, algumas, a gente acho que perdeu a mão do que é dar liberdade. Eu quero que o meu filho seja mais liberto, que ele se expresse mais, que ele experiencie as coisas, que ele fale mais livremente com as pessoas. Ok, mas eu como adulto responsável tenho que estar ali, junto, apoiando e olhando a experiência dele, norteando, orientando. Né? Então, o que está acontecendo? Essas crianças, qualquer coisa, elas ficam tristes. Eu tenho um adolescente, como é que ele vai lidar com um amigo que não quer mais sair com ele, ou com a namorada que deu fora? Ele vai para terapia, porque ele não consegue lidar sozinho. Ou ele pensa, eu estou muito mal, ninguém gosta de mim. Não, calma, pera lá, não é assim. Então, nós estamos num mundo hoje de aparências, de facilidade de comunicação, falsa facilidade. E com licença de eu colocar aqui um pouco, eu peço licença a todos, de hipocrisia. Muito. Porque eu não estou falando realmente com alguém. E eu estou me colocando numa situação de uma maneira cruel, que eu nem participei, estou sendo, às vezes, com um adolescente. O adolescente posta uma foto dele. Sai daí, seu ridículo. Vai cortar esse cabelo. Tira esse bigodinho. Nem tem penugem. É uma violência. É uma violência. Né? É uma violência. E eu vou falar uma coisa para você. Outro dia eu estava pensando numa maneira de definir essas coisas das relações. Eu sou um cara bastante qualitativo, né? Nem sempre para mim, mas para os ambientes que eu frequento. Mas assim, se eles soubessem o quão bom é ter o que nós temos e não volume. Porque vamos combinar, nós temos mais idade, outra vivência, outro tudo. Mas assim, eu não preciso ter 2.000 pessoas. Que as que eu tenho, e que eu cultivo, e que eu rego, e que eu cuido, tá bom. Você pode até ter a tal da visibilidade e tal. Nós estamos aqui trabalhando para isso. Sim. É legal multiplicar ideias. Eu acho isso adorável. Eu tenho uma paixão por isso. Né? Só que assim, eu estou compartilhando, mas eu não estou dependente emocionalmente disso. Isso, essa é a entendeu? diferença. Então eu quero que as minhas redes cresçam? Claro que quero, senão eu não estava aqui. Então, mas assim, não são as redes que vão me dar o que você me dá, o que o Cláudio me dá, o que o Eduardo me dá.
Mas você vê, Wander, 2.000 seguidores. Você vê? Ninguém. Você toca? Não, não é tangível Você nunca. consegue trocar experiência? São números, né? Como você falou. Exatamente. Só que assim, criou-se uma ideia também, eu vejo hoje, né? Às vezes, os meninos, as crianças, os jovens, eles querem ser, porque, eu quero ser youtuber, eu quero ser influenciador digital. Por quê? É o amor, eles acham que essas pessoas são amadas, essas pessoas são admiradas, eu quero admiração. O que eles estão buscando, na verdade, é só admiração. Sim. Eu quero ser admirado, eu quero ser querido. Puxa, que legal. E tem gente que mostra um mundo maravilhoso, que está com uma casa imensa, que eu tenho bens, que eu melhorei a vida da minha família. Então, eu jogo uma ideia de novo. E esse adolescente, essa criança, cria também uma expectativa. Né? E daí, quando não acontece, eu me frustro. E com a frustração vem a angústia. Com a angústia vem a dor, vem o medo, né? De não estar atendendo as expectativas. E aí, devagarzinho, a gente vai criando sentimentos não tão saudáveis. É que criou uma referência muito distante, né? Você cria uma referência muito distante, você fica muito conectado com uma coisa lá longe, e aí você não tem uma fórmula, você não sabe como chegar até ela, você vai ter que descobrir. E é distante, é muita coisa. A gente vê aqui o processo de crescimento dentro do universo online, dessa coisa do digital, é uma coisa muito trabalhosa. Tem gente que tem insights de sorte, que explode, mas é mínimo, é que nem que ser jogador de futebol. Quando eu tinha escola, você entrevistava os meninos, eu quero jogar bola. Verdade, quero ser jogador. Até aí, eu tava dentro de um universo que eu conhecia. Eu conhecia uma... Quando eu comecei a ver que eu entrevistava as meninas, e as meninas queriam ser esposas dos jogadores de futebol, aí eu falei, puta, agora ferrou. Porque eles já estão querendo, pelo menos, entrar numa peneira que vai judiar deles pra caramba, porque é 1 em 10 mil. 1 em 20 mil. E não é uma vida fácil mil, também, né? Muito difícil. Tudo tem um preço, Tudo né? tem um preço. E aí as meninas começam a querer... Parece aquela coisa, né? O cara... O menino, a professora entrevistando os alunos na sala, pergunta o que o menino quer ser. O menino quer... eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, eu quero ser... Papai tem um monte de quenga e Aí... A professora vai para a menina atrás dele e fala assim, eu tava pensando em ser médica, mas desse jeito aí eu quero ser quenga do cara ali, porra. Tudo que ele vai dar... E é isso que eu tô te falando, essa perturbação. Só que aí, eu acho que tem uma fronteira. Eu acho. Só que a especialista aqui é você. Eu quero que você me fale uma coisa. Como é que você vê o poder do não? Nossa, olha... Isso é algo assim, é de empoderamento mesmo. Quando eu consigo falar, me colocar, me pontuar, como eu falei aqui agora para você, não só justificar, não só apoiar fora e falo quero, não quero, vou, não vou. Eu tô bem completo em mim, né? Mas para você, não é poderoso demais. Mas para você criar isso, né? Eu falo, a gente tem que desde lá de trás, eu falo isso, acho que é muito importante, todos nós podemos contribuir de alguma maneira, né? E é criar o auto-amor. Sabe, eu instituí no meu entorno, nas pessoas que fazem parte do meu mundo, filhos, crianças, familiares, pacientes, alunos, que desenvolvam um auto-amor, que gerenciem. Quando eu gosto de mim, quando eu me reconheço como pessoa, quando eu me respeito... Quando eu me respeito, eu consigo te falar não. Olha, vamos fazer tal coisa assim? Não, isso não. Né? Como, para de dirigir e ficar filmando. O que é isso? Não é para fazer assim. Não, Wander, não. Pretinho. Tá errado. Então, eu acho que a gente tem que estar muito bem. E todo mundo tem direito. A gente deve aprender a falar sim e não. Para muitas coisas. Muitas pessoas se violentam. Em coisas pequenas. Num almoço de família, que você não quer ir, você vai porque você não consegue falar não. Você vai lá e você se chateia, né? A gente soube esses dias de um caso de que aparentemente uma nora envenenou a família toda, que tinha problema, né? Você fala, poxa, por que uma pessoa chega num nível desse e eu não consigo ir embora? Não gosto de estar aqui, não quero estar aqui.
não estou funcionando com essa família ou nessa relação. Né? Então, mas é aí que tá. Por exemplo, dentro do universo digital, o que acontece? Eu vejo a galera, não, porque tá preocupação. E aconteceu comigo. Vinha gente o tempo todo colocar opinião pra cima de mim, eu tava falando de política e tudo mais, e eu não sou um cara que tem um lado. Eu bato daqui, bato de lá, eu gosto de bater e saio arrepiando. Aí vinha um monte de gente dos dois lados me bater. Sim. E alguns do meio do caminho, né? Tentando e aí apaziguar. quando o cara me falava que eu era do meio do caminho, eu ficava mais puto ainda, porque do meio do caminho eu já mandava, e eu ficava nessa coisa da discussão. Polaridade. Só que assim, eu sempre dei escolha para todo mundo. Eu falei, gente, se você não gosta de mim, não esteja aqui, por favor. Né? Por favor. Aí o cara insistia. Aí eu já apelava, falava, ó, você é burro. E enxotava. Eu enxotava. Amanhã ele tava lá. 2, 3 recados. Desafiado, né? Ele volta. É mais isso que eu tô te falando. Aí você fala, eu, por exemplo, eu vou lá, eu poderia pegar o meu Instagram, o meu YouTube e tudo mais, para criar volume, eu podia pegar, abrir uma lista assim, ó, e convidar 250 pessoas todo dia. Se 10% vier para minha rede, todo dia, é 25, já tem um volume. 25, ok, beleza. Só que aí eu ia juntar um monte de lixo onde eu não preciso. Porque eu só vou seguir e botar meu olhar e usar o meu tempo para aquilo que vai me trazer alguma coisa. Agora, a galera que está nesse vazio que a gente está discutindo aqui, qualquer coisa serve. Para quem não sabe para onde vai, qualquer lugar que serve. Mas você vê, Wander, para isso você se ressignificou, você parou e falou, opa, o que eu quero com isso? Qual é o meu objetivo? Por isso que eu falo, quando eu estou coeso comigo, né, quando eu tenho esse olhar para mim, sim, eu consigo refletir sobre as coisas que efetivamente são boas e não tão boas. Claro que a gente às vezes não consigo mudar tudo, ou na hora, ou fazer mudanças rápidas e drásticas, mas eu consigo perceber e me nortear e começar a entender. E eu trabalho muito na terapia a autogentileza. Por quê? Porque a gente... agora eu tô indo, agora eu tô focada. Daqui a pouco a gente dá uma capotada. Tudo bem, levanta, sacode, ok. Vamos lá, tudo bem, vamos começar de novo. Não é porque aconteceu aqui e não vai mais dar certo. Não, vamos continuar. Com isso, a gente começa a desenvolver resiliência. Também até para uma hora, eu não responder para essa pessoa que volta. É uma necessidade dela, ela que tem que ter um entendimento por que ela está agindo assim. Mas isso aí é o auto-amor, né? Que você está falando aí. Auto-amor, autogentileza, autoconfiança. Isso tudo gera... Se a gente for mexer nisso, nós vamos longe, hein? Mas essa olha... tal de autoconfiança, eu vou te falar, é uma coisa que tá... Eu fico olhando, tá desaparecendo do planeta. A gente vê quem tem, né? Você vê a pessoa quando ela adentra um espaço, você já vê que ela é autoconfiante ou não. O número de quem não tem hoje tá muito mais... Por quê? Porque estão minados, porque estão assustados, porque estão temerosos, porque eu quero parecer com alguém, porque eu quero me aproximar de um modelo, eu acho que eu estou distante disso. Então, mas tem muita gente também, eu fico muito contente, porque ainda trabalho em partes na escola, ou mesmo com os outros profissionais, ou mesmo dentro do consultório, vendo gente buscando olhar para as coisas, olhar para si e arrumar. Tá vazando aqui? Vamos olhar. Não, eu quero olhar para isso. E é um processo, não é muito fácil, é doloroso. Às vezes o processo terapêutico, ele é doloroso, porque eu tenho que reconhecer em mim, como eu já falei, não só essa minha parte boa, como minha parte escura. Entender, né? Acolher essa parte para poder lidar com ela, para poder equilibrar. E aí eu vou. Bom, você como profissional, eu como uma pessoa que gosta de me comunicar, para nós não é tão difícil a gente externar opiniões ou mostrar a nossa posição, né? Pura e simplesmente numa roda de amigos e tudo mais. Mas o que está acontecendo? Nós, como bons observadores, nós estamos vendo isso acontecer, que é o intelecto, o conteúdo detalhado, não o bruto, né? Porque você pode pegar o telefone aqui, você vai ler
200 títulos de notícias e vai se achar expert em 198 delas. Você pode fazer isso. Tem gente que chega lá para mim já diagnosticado. Exatamente. Olha, eu tenho isso. Falando, onde você viu? Aí eu vi no Google. Não. Chega diagnosticado. Né? Mas é raso, né? E aí, existem alguns fatores aí que eu quero sair um pouco da psicóloga e para a pedagoga, que geram grandes problemas, inclusive mentais. Por quê? Porque é impossível de um jovem, de um adolescente, não reconhecer as suas próprias limitações. Porque quando ele é exigido para alguma coisa, ele não sabe fazer. E por mais que ele dê uma risadinha na hora para se proteger, se você interpelar um jovem na rua e você perguntar a capital de um estado, ele não sabe te dizer. Né? Tem muita gente que faz isso na internet e é humilhante a pessoa falar assim, 6 mais 6 dividido por 6. Pum! Sai 20, sai 1, sai 34, sai os números mais esdrúxulos. E o cara vai expor o que na internet? O erro. Os caras que acertaram não vão aparecer no vídeo dele. Ele vai botar só os outros, que é uma questão de falar assim, caramba, quem sabe fazer aquela conta ou quem sabe responder aquela questão, vai falar assim, pô, que nego burro. É uma energia ruim jogada na tua direção. Só que eles reconhecem essa limitação intelectual. Aí o que eu vejo muitas vezes? Eles não estão preocupados em ser melhores, eles estão preocupados em diminuir o outro. Exato. Diminuir o outro. Ah, não, mas ele é mais burro que eu. E é apontando o dedo mesmo, e é fazendo julgamento e tudo mais. E isso aí, eu acho que é fruto de um pouquinho de descaso, ou um pocão de descaso, com a base, com o ensino de base. Total. Eu acho, vou te perguntar como pedagoga, eu acho que a progressão continuada é um dos maiores crimes que cometeram contra as gerações de jovens aqui no Brasil. Não é a progressão em si. O que acontece aqui no nosso país, Wander, a gente acha muito bonito, eu fico até triste, né? Às vezes a gente vai comprar uma roupa, é tudo escrito com língua estrangeira. Né? E hoje a gente fala CEO, networking, a gente fala tudo em outra língua. Briefing, né? coaching. Então, o pessoal pega algo que está funcionando, acho que foi legal lá fora, e eu jogo aqui que nem um pacote em cima da tua mesa. Olha, Wander, tá aqui, olha, agora nós vamos trabalhar com neurolinguística ou com tal coisa, vamos trabalhar com as inteligências emocionais, vamos ver. E aí, como é que faz isso? Tem que ter um estudo primeiro. Funciona pra gente? Como é que vai empregar? As pessoas estão preparadas? Porque a progressão seria bacana, porque o que ela é, na verdade, eu tenho um tempo, eu vou começar a fase de alfabetização, não vou reter essa criança para que ela também se sinta estimulada, mas no que ela tem dificuldade, eu vou abraçar, eu vou trazer ela para um contraturno, eu vou trabalhar. Então eu vou para o segundo ano, vamos mas nivelar alguma coisinha que eu não aprendi aqui no primeiro, eu vou ser trabalhada. Não existe isso. Então o que acontece hoje? Até o ensino fundamental de 9 anos eu acho um pecado. A criança já entra na escola com 6 anos, numa escola fundamental, que por mais que você fale que ela tenta manter essa coisa do brincar, do lúdico, do parque, ela já tem mesinha, cadeirinha, ela já tem atividades específicas. E quantos anos ela vai ficar lá dentro? Né? Apesar que no nosso país muitas coisas são criadas com o intuito de tirar a criança da rua e ela ter um espaço educativo, né? Também. Sim. Tudo tem os dois lados. Só que a progressão era para ser assim, mas não é. Hoje, ensino fundamental de 9 anos. Entra com 6 anos no primeiro ano. Até o terceiro você não pode reprovar, porque ela está na fase de letramento, está começando. Sim. A partir do terceiro você pode reprovar. Mas ninguém reprova. Normalmente, o que acontece? Quando acaba um ciclo, quando ela chega no 5º ano, que ela vai para o 6º, daí reprova. Muitas crianças chegam para mim, às vezes a mãe fala, tem dislexia. Não, senhora, não está alfabetizado. Não foi alfabetizado em todos esses anos sentado lá dentro da escola com o professor. E aí você vai conversar com o professor, eu falo, olha, seria melhor reter, né? Tem muita dificuldade. Imagine isso, levado para lá do cubo com a pandemia. Nossa. Né? Que o ensino passou... muitas pessoas não tinham acesso a computadores, a tablets, internet em casa. Abriram um vale imenso. Já tinha um vácuo. Já tinha. Então agora
hoje eu ouço até professores universitários, de universidades, assim, top, falando que o nível... Por quê? Porque a gente não tem uma formação de base boa. E olha, eu até falo, não precisaria, se todo mundo tivesse uma boa escola, o simples bem feito. Nossa Senhora. Não precisaria de ter projetos sociais, porque essas pessoas iam ter o mesmo espaço, todo mundo ia ter o mesmo espaço, todo mundo ia ter o mesmo estímulo. Olha as escolas lá de trás, de quem fazia, olha, minha mãe tem formação básica. Você joga para ela, você fala, olha, eu estou querendo reformar, tem tantos metros quadrados aqui, ela fala, vai tanto de piso, vai tanto disso, vai tanto de argamassa. Na hora. Então. Se você pegar alguém que já está na frente, ele tem que parar para pensar nisso. Eu fico muito triste, é uma tristeza muito grande minha. Aqui no Brasil, nós não temos uma boa escola de base. E eu acho que isso mudaria tudo. Tudo. A capacidade de resolução de problemas, ou mesmo fazer uma análise básica de uma imagem, é um negócio maluco. Outro dia eu vi também, vejo muito na internet, eles pegaram... A gente, quando vê um mapa mundi, a gente tem aquela ideia do mapa do War, né? Uhum. Que é assim, tudo num lugar, sim, né? Japão, Austrália aqui... Plano, né? Plano. Os caras pegaram e fizeram assim, ó, cortaram o mapa aqui na Europa. Aí pronto. Aí no mapa tava a Austrália ali do lado da América do Sul e Meu, você precisa ver a confusão que isso gerou. A confusão que gerou aponta assim, mas peraí, o cara falando assim, tal. Aí a confusão é tão grande que o cara falava assim, por favor, qual que é o continente que você vive? Lá no Rio Grande do Sul, que hipoteticamente, tem né? Nível. Tem um nível lá no Rio Grande do Sul. Ah, não, a gente está aqui, ó. A gente está aqui. Qual que é o continente? O continente é aqui o Brasil. Opa. Mas, Wander, sabe o que eu falo? Antes disso, antes dos estados, eu falo, queria assim, ó, se eu tivesse leitores fluentes, que eu entendo, compreendo o que eu estou lendo, eu interpreto, porque nós tem gente que lê, automaticamente ela não consegue ter compreensão daquela leitura que ela está fazendo. Eu falo, olha, as operações básicas, um bom leitor que conseguiria se comunicar, escrever bem, compreender um bilhete. Tem pessoas que têm vergonha, passam humilhação, vão no lugar, não compreende o que é passei. Eu vou para uma entrevista de emprego, eu não sei como colocar, como fazer. Foi isso que eu falei aqui agora. A pessoa reconhece a própria limitação e sofre com isso pra caramba. E pode virar uma patologia séria, porque ela não se enquadra, ela fala, poxa vida, eu não consigo. E todo mundo que entra nessa do não consigo, uma hora fica doente. E todos nós, eu falo isso, todos nós temos o aparato para aprender, para desenvolver. E eu falo, todo mundo tem um tipo de conhecimento, né? Eu trabalhei com jovens e adultos, foi um trabalho riquíssimo, assim, maravilhoso, de pessoas que vêm, né, do Nordeste, buscando melhores condições e não tiveram tempo, ou mesmo trabalhei na Craft, montaram para mim na área de psicologia uma sala de incentivo aos estudos, porque eu fazia estágio na área educacional. Sim. Então eu ficava naquela sala onde eles vinham descansar durante o almoço, os lanches, incentivando a leitura, a buscar o que você estudou, por que você parou, onde você... eu tenho medo, eu não vou dar conta. Não, vamos lá, você vai ter apoio, né? Para o pessoal voltar e conseguir concluir algo. Para quê? Para ter condições melhores. Agora você vê, antigamente nossas escolas estaduais eram fortíssimas. Ia para uma escola particular, quem não ia bem na pública? Nossa, né? Porque aí ele ia ter suporte. Hoje aconteceu o contrário, mas também a classe dos professores também está muito sofrida. Teve um achatamento total. Então hoje não tem respeito de pais com professores, de alunos com professores. Então ficou uma zona de guerra.
É muito triste. Estamos vivendo a faixa de Gaza dentro das escolas. Quem consegue, tem escolas muito legais que têm alguns projetos, eu tenho colegas diretoras, vice-diretoras, que conseguem. Por quê? Porque acolhem, porque se aproximam, porque antes de eu querer mostrar a letra e o número, eu te vejo como gente. Eu olho para você como pessoa. E aí vou até falar um pouquinho, né, dessa nossa área da psicologia. Como é importante você entender o outro. Você se entender o outro para poder acolher. Porque aí você consegue fazer com que se desenvolva. Se eu chego para uma pessoa que está envergonhada, esses dias a gente estava numa viagem de fim de semana e tinha muita dificuldade com os elevadores. Um hotel muito grande, com muita gente. E eu conversando com uma pessoa, né? Falei, nossa, que difícil tal, né? E uma pessoa falou, aonde que aperta? Como que faz? E aí a outra pessoa falou, você acredita que teve uma senhora que falou para mim que era a primeira vez que ela estava num elevador? Eu falei, eu acredito. Eu falei, a gente também é tão preconceituoso que a gente acha que as pessoas têm conhecimento de quase todo o básico e não é assim. Não adianta eu só dar absorvente, preservativo lá no postinho e não trabalhar sobre uma orientação sexual, sobre uma educação sexual, sobre o seu conhecimento de si mesmo, sobre um planejamento familiar. Não é só eu pôr na caixinha e você passar lá, encher a mão e ir embora. É muito fácil, por isso que eu falo às vezes em casa também. Como é que a gente está se aproximando? Como é que eu estou conversando? Como é que eu estou acompanhando? Também não é eu chegar e fazer as coisas pelos outros, que isso também não é ajuda. Sim. Né? Hoje eu vejo na escola as mães, ai, tem muita lição, não estou dando conta, estou ajudando, falo, oi? Opa. Estou ajudando, porque é tá muito trabalho. Muito. Ótimo. Porque é muita. Aí a professora pergunta para ele, mas não sei, foi minha mãe que fez. Não, porque é muita tarefa, né? E eu falo, mas há uma descomposição, sabe? Sim. Eu falo, a gente precisa buscar o equilíbrio nessas questões. Eu acho que se a gente tivesse uma escola básica, municipais, estaduais, as escolas de educação infantil no meu município, em Piracicaba, são muito boas. O pessoal está sempre... tem profissionais assim que estão sempre se reciclando, têm ideias diferenciadas, tem um trabalho muito bacana. Mas e aí a hora que eu vou embora para o outro lado? Aí fica aquele vácuo, né? A gente vê jovens que querem prestar vestibular, fizeram uma escola pública. Quando eu vou lá para um vestibular da USP ou da Unesp, tem coisa que eu nunca vi na vida? Nunca vi. Eu trabalhei, a minha escola era profissionalizante, né? Você estava lá na inauguração e a gente conversou algumas vezes sobre isso. Eu captava alunos das escolas públicas, das privadas, das particulares e tudo mais, captava alunos lá. Sabe uma coisa que eu percebi? Eu estou falando, eu fechei a minha escola em 2016, então estamos indo aí para 10 anos. Eu não fechei minha escola só porque ela teve um balanço muito ruim de eu trabalhar 12 horas por dia e não ganhar dinheiro com aquilo, né? Que era um objetivo que eu tinha de cuidar de pessoas, sim, mas eu também precisava que a escola se cuidar pagasse, de você. né? Cuidar de mim. Mas o que eu percebi? Nos alunos, que tinha muita classe C e D, uma limitação interpretativa e de alfabetização mesmo, grande, gigante, e não é de 10, 12, 13 anos, de 17, 18, sim, 19. E eu também percebi muito. Por quê? Porque a comunicação era mais fácil até com os alunos, de professores virando para mim, Wander, eu estou cansado, eu só quero sair daqui. Das escolas, tanto das públicas quanto das particulares. Uhum. Eu só quero sair daqui. Eu não aguento mais ser desrespeitado por uma criança de 12 anos que acha que pode jogar qualquer coisa na minha cara porque ela é avalizada pelo diretor da escola e pelos pais. E eu que estou aqui na linha de frente, fico ouvindo o desaforo o dia inteiro. Se eu falar alguma coisa, as coisas não chegam na minha casa porque eu perco o meu trabalho. Falou assim, uma coisa bem maluca. Só que aí eu falo assim, e aí, o quanto você está disposto a se qualificar para aguentar esse tranco que você tem mais 10 anos aqui? Você vai ter que se adaptar, cara. Você vai ter que dar um jeito. Ele falou assim, sabe o que eles falavam para mim? Você é dono de uma escola particular que só ensina profissionalizante, para você é fácil.
Você sabe, Wander, a sala de aula é um lugar assim. Eu sou apaixonada. Eu sou apaixonada, sagrado, mas assim, tenho professores queridíssimos. Eu tenho muita sorte, eu falo assim, né? Acho que sou apaixonada também, eu passo, né? E vivo em lugares maravilhosos, de pessoas que, como eu, assim, amam, se dedicam, sabe? E trabalhei em escolas particulares, mas vi assim um empenho, ou mesmo escola infantil, até o que está faltando, o que não está legal, vamos lá, vamos buscar então, vamos fazer, o que a gente faz? Eu estou num lugar de movimento, mas já estive também em escolas públicas, já dei aula, já trabalhei de berçário, até em faculdade, já dei aula numa faculdade, num curso de pedagogia, e a gente vê facilitadores e as dificuldades também. A gente vê hoje que até o governo está querendo dar um incentivo para quem vai fazer licenciatura, porque estão acabando os professores. Justamente por isso. Porque tem diretores que apoiam, sim. Tem diretores que sabem mediar. Sim. Né? Que não entendem que é só... Claro, a escola também, em todo lugar, gente, é uma empresa. A gente não pode ter hipocrisia, como eu falei aqui. Exatamente. Ela tem que sobreviver, ela tem que pagar, ela tem que se pagar. É óbvio. Mas, assim, tem gente que faz... Mas a gente precisa de apoio. Precisa de apoio. Um professor, como eu falo, precisa se sentir apoiado pelos coordenadores, por orientador, pelo diretor, pelos colegas de trabalho. Ele tem que ter um apoio também daquele colega, mas ele também tem que se aproximar desse aluno, ele tem que cativar esse aluno. E eu falo uma coisa, às vezes a chance daquela criança de ter algo diferente é ali, naquele espaço, naquela hora, naquele lugar. Quando a gente falou de alguém pedir ajuda, quantos alunos não conseguiam falar com um parente, com alguém, e vinham contar algo para o professor. Nossa né? Senhora. Então, é o professor que acolhia, o professor que era o primeiro, falou, é uma função importantíssima. E às vezes eles vinham trazer ou incentivavam, mesmo na escola, vai lá falar com a Lia, né? Vai conversar sobre isso. Então, eu sinto sim que muitos lugares estão abandonados, professores abandonados, equipe gestora abandonada, porque é um lugar que não tem autonomia, vem tudo de muito longe. Diferente de uma escola particular, que eu conheço a diretora, que eu conheço o diretor, ele está me olhando e eu para ele, para ver o que a gente está fazendo, né? Mas eu ainda sonho, sabia? Eu sou uma apaixonada, eu ainda sonho. Eu falei, mesmo em consultório, eu falava para uma amiga, eu queria ter um espaço que ia chamar Espaço Ser. O que é isso? Todo atendimento que alguém precisasse, fosse de fono, de psico, de TO, de pedagoga, de psicopedagoga, seria ali. E a mãe ia entrar com um valor só e ela ia ter acesso, ou as crianças, a todo esse tipo de atendimento. Ou também, né, quantos jovens que a gente, né, tem alguns transtornos que não vão amadurecer como a gente, que eles vivem de forma diferente. Né, dentro da verdade deles, né? Autistas, síndromes de Down, porque eles não têm um espaço de adultos para interagir, para tocar, para cantar, para jogar, para conhecer outras pessoas, né? Eu tenho muito esse sonho. Você toma muito cuidado com as coisas que você está sonhando, que você está falando nisso, a minha cabeça está fervendo aqui. Eu tenho muito esse sonho. Fala perto de mim. Porque eu falo, olha, gente, como eu falei, né, às vezes o espaço é muito elitizado. Hoje, alguns convênios estão cobrindo alguns atendimentos, né? E autistas têm direito por lei garantido, né, de ter tutores. Porque também, imagina para um professor, tanto para a criança quanto para o professor. O professor quer dar atendimento. Eu tenho 35 alunos, cada um dentro do seu contexto, da sua realidade, com horários, às vezes uma cobrança de você apresentar um conteúdo programático específico. Então, a gente tem que analisar o contexto todo e não só uma faceta, nem só aluno, nem só professor, nem só equipe gestora, nem só pais. Mas a gente precisa, sim, de respeito em todas as esferas. Respeito, entender e respeitar o que o outro está fazendo, como ele está lidando. E eu brincava muito, porque eu falo, às vezes os pais querem entrar na escola, ou eu tinha alguma professora, porque a bolsa veio assim, nem olhou, não viu a agenda. Amiga, nós somos escola. Calma. A casa é a casa, a escola é a escola. Então, eu até brincava que uma professora pegava e mandava o bilhetinho lá para a mãe. Prezada mãe,
Seu filho não senta a hora que eu peço. Seu filho não guarda o material. Seu filho não para de conversar. Seu filho não traz a lição na data. A mãe respondeu o bilhetinho. Cara professora, seu aluno não escova o dente a hora que eu mando. Seu aluno não vai tomar banho a hora que eu mando. Seu aluno não arruma a cama. Não, quer dizer, cada um no seu espaço. Você cuida aqui, que eu cuido cá. Nós temos que fazer uma parceria de respeito, mas os problemas da casa são da casa, os problemas da escola são da escola. Não no sentido de não se apoiar. A escola sabe o que ela deve propor. E não uma mãe fala, dá para você mudar a prova? Que de segunda a gente vem de viagem. Aí meu filho vem cansado, ele vai estudar de fim de semana, né? Então, poxa... Ai, Jesus, cara, eu escuto essas coisas, me dá até um... Mas não é interessante? Mas é verdade. Então, né? eu falo assim, a gente tem que começar... Não vamos ser hipócritas, isso é tudo Isso que eu falo de novo, entender quem somos, né? Gostar da gente, ter auto-amor, aprender a se colocar, se expressar, para entender as coisas, o que pode ser, o que não pode, e lidar com isso com mais resiliência, ter mais enfrentamento, né? Das pequenas frustrações da vida, porque é assim, as coisas não vêm parceladas pra gente. Sim. Só IPTU e IPVA. Entre outros, né? Mas assim, a vida, às vezes a gente vem vindo tudo junto e eu vou tendo que aprender. Não dá para pôr cada uma num compartimentinho. Ah, isso aqui tá aqui, isso aqui tá aqui, não. Eu também não sou muito a favor de você ficar... Quanto mais você divide, mais você complica, né? Você tem que individualizar muitas vezes. Aprender a administrar. Exatamente. Tem que ter um gerenciamento maduro disso. E não é o que a gente está falando, eu falo, nem acho que seja tudo fácil, não é isso. Não estou querendo ser simplista. Nós estamos falando aqui de possibilidades de olhares, para a gente começar a olhar para isso. Que eu acredito que todos nós temos capacidade, alguns precisam mais de ajuda e a gente precisa estender, sim. Sabe? As pessoas também precisam aceitar. Muitos homens, mulheres, às vezes têm preconceito de entender que eu estou deprimido, que eu estou com uma crise de ansiedade, ou que eu estou tendo sintomas de uma síndrome de pânico e eu tenho que lidar com isso. Porque a gente fala, imagina, isso é bobagem, isso é besteira, isso é preguiça, Não, não é nada disso. Né? A gente tem que acolher. Então, mas eu falo uma coisa para você. A gente tá assim, sempre... Aqui estamos desenvolvendo a nossa conversa, falando sobre comportamento, sobre pessoas, sobre individualização. Não existe fórmula, né? Não. É esse que é o negócio. Não existe fórmula. Não, porque não existe fórmula. Você tem 2 filhos. Conheço os 2, amo loucamente os 2. E eles são muito diferentes. Muito distintos. Criados pelo mesmo pai, pela mesma mãe, de forma paralela, né? Que eu acredito, pelo que eu conheço vocês, falo vocês, porque você está aqui na minha frente, o Cláudio está aqui, fora da câmera, mas está aqui. Vocês não são do tipo de pais que competem por filhos, né? Vocês não ficam se desautorizando e tudo mais. Então, vocês estão alinhados num propósito maior, que é criar os seus filhos, né? Que já estão criados, na verdade. Sim. Mas continuam sendo muito próximos e tudo mais e tal. Tem lá cada um a sua vida hoje, porém, muito diferentes. Sim. Assim como você é diferente de irmão, Cláudio, Eduardo, todo mundo. Então não existe uma fórmula, né? E essa adaptação de quem está mais velho, não é que está acima ou está abaixo, é mais velho. É o pai, ou é o irmão mais velho e tudo mais, aquela coisa de achar que tem a regra do negócio, né? Isso eu acho que é bem perigoso, você querer igualar, né? E aí quando você falou ali atrás, olha, no ensino e tal, se fosse assim ou se fosse assado, ninguém quer nivelar por cima. A gente está num ponto que é nivelar por baixo. Exato. Né? Nivelar por baixo, porque assim, você que lida com mães, né? Eu acho um absurdo, e eu vi muito isso acontecer na minha escola, gente muito humilde e muito competitiva. Não, porque o meu filho é melhor que o seu. Mas melhor em quê, minha senhora? Né? Ai, não, porque o meu é pior, porque...
essa coisa o tempo todo, esse mundo competitivo. Ninguém está preocupado em ajudar. Né? Às vezes, porque nem aquela história de filmar, a pessoa está acidentada, a pessoa não socorre, tira uma foto e vai embora. Isso mesmo. Entendeu? Por quê? Por causa do meme ou por causa de qualquer outra coisa. Mas essa competição é uma coisa que me deixa muito triste. Por quê? Porque não tem a coisa do acolher. Sabe aquela coisa, ele sabe menos que eu. Deixa ele lá. Não, mas ele está precisando de ajuda. Você tem que ajudar ele lá. Não vou ajudar nada, deixa que se dane. Se perguntarem para mim, eu sei. Agora, deixa ele lá. Ninguém mais. Ele é burro, sabe? Então, isso às vezes é até uma premissa, né? Eu falo, às vezes as pessoas desenvolvem essa competição e não uma união. Eu falo aqui até no Brasil, a gente foi, por tudo que a gente viveu, né? Por vários momentos, nem vou entrar, não sou uma pessoa politizada, não, né, a nível de... Você é politizada, você não é uma que fica discutindo política. Não pode, e assim, às vezes eu acho que para a gente falar de algo, eu tenho que, como eu falei, olhar, participar e entender, e não só da minha opinião de fora, sem ver todo o contexto. Sim. Né? Mas eu acho que por tudo que a gente viveu e passou, o brasileiro tem uma lição de Gerson, de tentar levar vantagem em tudo. Aproveita. A gente tem água de graça lá. Pega 5, pega 6. Olha, caminhão capotou, vamos roubar toda a carne. Vai vir pandemia. Entra no mercado, vou pegar todo o arroz que tem, todo o papel higiênico. E assim, é uma individuação. E ao mesmo tempo é engraçado, porque é um povo... Olha o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Como foram acolhidos e apoiados por todos nós brasileiros. Como as pessoas se mobilizaram para ajudar. Mais do um que instigante. Isso foi a velocidade que as pessoas se mobilizaram. Isso me impressionou muito mais. Pois é. Foi muito imediato. Mas você vê como é instigante o ser humano? Eu falo, me instiga demais. Eu fico encantada. É um encantamento. Você não... Porque ao mesmo tempo que ele é egoísta, narcisista, individualista, de repente, ele também tem aquele lado... Incrível. Sabe? Então, como você fala, porque a gente consegue... Eu acho que eu consigo, se a gente tivesse condições legais, mas é incutido de você tirar vantagem das coisas. O meu é melhor, eu cheguei primeiro, né? Eu que vou lá hoje não é você. Então, isso acaba criando situações bem desagradáveis que acabam também, né, impactando muito no nosso emocional. São questões que a gente tem que pensar de verdade, né? E... como a gente está fazendo esse chamado aqui hoje, aproveitar, né? Nós estamos começando um ano e a gente sempre pode, eu falo, o ser humano, ele tem uma capacidade adaptativa e ele quer viver, ele quer sobreviver, porque você vê condições desumanas, olha o Holocausto, alguns acidentes que saem pessoas e você vê, né? O ser humano lá. Até hoje, quando você falou, né, a gente teve que se adaptar rápido às mudanças, aí ficava vendo o homem lá no tempo dos dinossauros correndo num bicho daquele. Para onde que ele ia? Onde ele ia entrar? Como ele ia se virar? Né? Então, assim, desafios, gente, sempre teve. Com certeza. Né? Eles vão mudando. Eu falo que os Neandertais eram muito mais valentes e muito mais poderosos que a gente. Que hoje você não pode falar alto com ninguém, né? E eles ficavam dando com o tacape nas mulheres e puxando pelo cabelo. Eu acho que isso é brincadeira, cara louco, hein? Né? Que cara louco! Olha o nível da inconsequência desse cara, velho. Ele agrediu a mulher e ainda puxar ela pelo cabelo, arrastando assim. Falou, velho, se as outras duas se juntassem, ele tava lascado. Não, mas ia falar, ele só fazia isso porque senão ele não levava ela pra dentro da caverna, não. Ele deixou de carregar ela pra dentro. É brincadeirinha, né? Isso é outra questão. Mas eu falo assim, cada tempo e cada momento vai ter seu desafio. E é importante eu estar atenta para isso, sim. Né? E a gente querer estar presente nesse momento, no aqui e agora, que é hoje, né? Quais as descobertas, como a gente, né? O que a gente está... Olha eu aqui vivendo essa experiência. Então, é disso que eu ia te falar. Por exemplo, quantos podcasts você já fez? É o primeiro. Então tá bom. Então, eu já participei de muitas... a gente faz muitas lives. Tudo bem. Reuniões assim. É bom que você já entendeu que você vai voltar muito aqui. Que delícia. Vai ser um prazer. Vai voltar muito aqui. E eu falo assim,
vou voltar na velocidade da informação, porque a gente está aqui, Ok. né, nisso. E a gente... Velocidade da informação, decisões todo dia, aos milhares. E aí eu fiz uma observação aqui, pensando nisso. Os propósitos. É difícil conviver sem propósito. Você tem que ter alguma coisa para você te dar um norte, né? Você tem que ter um propósito. Só que aí as pessoas, às vezes, criam uma imagem que tem um propósito e tudo mais, só que elas só se frustram porque elas não entendem que isso pode mudar a qualquer momento. Quando ela encontra uma coisa mais valorosa para ela, no sentido de ser uma coisa prazerosa, com paixão. Porque eu acredito muito nisso. O que você não faz com paixão, com amor, é muito mais difícil para você de fazer. Entendeu? Então, beleza, tem um propósito. Eu gostaria de alcançar, tal, pá. Tomei essa decisão. Então, já estamos falando de propósito e de decidir por ele e meter o braço e agir em relação a ele. O quanto essa velocidade toda pode ser prejudicial ao propósito, criar uma confusão, porque a gente está falando muito de mental, entendeu? Então é tanta coisa, você fala assim, decidi por isso, aí vem informação, a informação até sobre o seu propósito, que de repente você acha uma vírgula ali que fala, eu acho que não é isso que eu quero. E eu vou te falar por quê. Eu fiz direito e não é uma frustração, porque eu falei que eu adorei fazer, mas é uma coisa assim, quando eu terminei, eu falei, o que eu vou fazer com isso? E aí eu falei assim, cara, eu não vou fazer o que eu mais queria, que é cuidar de pessoas. O direito, a advocacia, a magistratura, a procuradoria, a promotoria, cuida de interesses de pessoas, não de pessoas. Isso para mim foi um choque. Porque eu falei assim, eu não quero cuidar dos interesses, eu quero cuidar de gente. Entendeu? Então, você vê, eu tinha lá um propósito, só que eu fui enxergar que esse propósito tinha uma vírgulazinha lá, que era o interesse. Então, isso aí é uma coisa que as pessoas... como é que você enxerga isso? Nas pessoas não entenderem que o meio do caminho você pode mudar. Você pode estar fazendo medicina e você fala assim, não quero mais, eu vou ser músico, eu vou ser arquiteto, eu não quero mais. Cheguei aqui no meio do caminho, não quero mais. E as pessoas, não, porque não pode, porque meu pai é médico, porque eu entrei na faculdade de medicina, eu fiquei 3 anos fazendo cursinho para entrar, como é que eu vou largar daqui para fazer a coisa que eu mais amo fazer, que é tocar violão? Como é que eu vou fazer a coisa que eu mais amo fazer, que é desenhar? E aí? Olha isso. Me fale. Olha me que fale legal. Dessa trava no propósito. Mas olha que bacana, você tinha um propósito. Você redirecionou, você entendeu. Quando você olhou de fato, você imaginou. Eu imagino algo, eu sonho com algo, falo, quero fazer isso. Quando eu entro, começo a ver, de repente não é isso. Não é a maneira que eu tinha imaginado, que eu esquematizei na minha mente, que eu achei que eu ia viver. Tem que ter muita coragem para redirecionar. Sim. Eu acho muito legal. Hoje tem acontecido com mais facilidade. O que você falou é um comportamento muito nosso, mais antigo. Não, vou levar adiante porque minha mãe está contando, minha mãe está pagando, eu tenho que concluir, eu tenho que fazer, mesmo que eu não use. Ou chegue e fale, tá aqui o diploma, mas eu não vou viver isso, né? Eu fazia um curso de psiquiatria para não psiquiatras na USP em São Paulo, e um dia eu sentei do lado de um menino lindo, começou a fazer amizade comigo e conversar. E eu falei, que legal, né? Você faz medicina. Ele falou, mas eu não gosto. Eu e meu irmão fazemos. Eu falei, por que você faz? Porque meu pai é médico, minha família toda é médica. O meu irmão já tentou suicídio. Poxa, aí o que você me perguntou, o que acontece, Wander, quando você falou, às vezes de casa, né? A gente vai recebendo um investimento emocional, um direcionamento educacional. Para alguns, isso impacta de uma maneira muito forte, que ele não consegue fugir, fala não e desviar, e ir para o que ele quer, e ele sofre, ele adoece. E tem os afrontosos, né? Que eu não vou fazer nada disso. Sim. Eu vou fazer o que eu quero. Aí já é uma questão
de fortalecimento. E olha que interessante, outro assunto que você trouxe do início. Meus filhos foram criados no mesmo lar, com os mesmos pais. Eu falo, com mesmas condições, às vezes, isso os pais também têm que entender, porque você fala, não, eu fiz igualzinho. Não é verdade. Nós tivemos tempos distintos. Teve época que a gente tinha menos, teve época que a gente tinha mais. O casal vai progredindo, vai tendo mais condições. Às vezes, no tempo do primeiro não tinha, no do segundo tem. Sim, né? Então, assim, o sentimento que você tem, o seu investimento emocional para o seu filho é o mesmo, mas as condições nem sempre são as mesmas. As condições físicas e externas. Sim. Tá? E cada pessoinha já nasce com a sua personalidade que você vê desde bebê. Se você descobre o seu propósito, já te digo que você já é uma pessoa muito saudável. Quando eu descubro, hoje tem muita gente que não sabe o que quer. E eles não estão abandonando porque eu entrei e não é isso. Eu não sei se é. Então agora eu vou para cá. Também não é isso. Estão perdidos. Talvez porque não tiveram um tempo hábil para pensar o que queria fazer ou não, se queria realmente ir para uma universidade, ou trabalhar, ou fazer alguma coisa. O propósito, ele é importante, mas ele vem de tudo isso que eu te falei. Desse empoderamento, dessa personalidade, quando eu vou trabalhando desde pequenininho, autoestima, autoconfiança, autoamor, autogentileza, eu começo a entender o que eu quero para mim, achar meios de resolver, né? E eu falo assim, às vezes a gente acha até caminhos lá, assim, paralelos, né? O Cal que está aqui, que adora música, Nossa. né? Ele foi trabalhar para trazer outras coisas e foi tentando viver disso de uma maneira paralela, que era algo que trazia um prazer. Mas também, às vezes, eu tenho que ter entendimento. Isso, como você, eu tinha uma escola que era ajudar pessoas, mas ela não está provendo também o meu sustento. Então, eu também não posso viver só, não. Só pelo meu ideal. Né? Eu vou ter que entender que eu também tenho necessidades. Tudo é questão de compreensão. Né? Agora, quando eu não consigo desenvolver um propósito, realmente fica mais difícil achar graça, achar cor e motivo para seguir. Motivo. Sim. Né? Não, eu adoro. Eu gosto de falar que a motivação, as pessoas falam, não, eu encontrei motivação. Eu falei assim, não. Motivação, para mim, na minha cabeça, é motivo e ação. Isso. Você quer alguma coisa, você tem um motivo para isso, o motivo está sozinho ali. E a sua ação é que vai transformar aquilo que você vai poder depois chamar. Que você teve motivação? Teve. Se você tinha motivo e se você agiu para aquilo acontecer. Então, não adianta ser, não, eu estou super motivado. Você está motivado? Mas o que você está fazendo? E sabe Como é que é? Como é que está sendo essa jornada? E sabe o que é legal isso? Eu brinco muito, né? Eu falo, também é algo que é seu, que é particular. Você se motiva, não é só o externo. Lógico. Porque a gente fala, mas na escola que eu trabalho, né? Vamos fazer algo para motivar as meninas. Eu falo, gente, não tem que ser algo estanque. Não é uma situação. Porque às vezes você vai numa palestra, você vai numa... Nossa, que legal, gente, eu amei. Amanhã vai ser diferente. É nada, amanhã você acorda e faz tudo igual. Não, é contínuo. É contínuo, eu quero motivar, é contínuo, eu quero dar motivação, eu quero, né, inspirar alguém. Porque eu acho que a motivação é algo muito particular de cada um. E é isso que a gente posso inspirar. Isso que a gente está fazendo aqui. Né? Posso Eu inspirar. vou te falar, passado já foi, futuro ainda não chegou, e o que vai determinar o que somos ou o que seremos é o que nós fazemos hoje. Isso aí. Fato. Né? Mas eu falo assim, você fala inspiração. Nós estamos aqui e se a gente ficar sentado aqui nessa mesa, nós vamos gravar um podcast de 6 horas. Ai, meu né? Deus. Não dá, não tem condição. Não, hoje não. E outra coisa, e não é porque não tem condição, nós temos condição. O problema é o seguinte, a gente não está aqui para entregar para vocês tudo de mão beijada de uma vez só. A gente tem muito que conversar ainda. Mas, Lia, eu vou te falar uma coisa, vem cá, dá a mão aqui para mim. Uma das coisas mais legais de ter você aqui é esse seu sorriso, essa sua alegria para entregar o seu melhor. Isso aqui é uma entrega, né? Então, a tua generosidade para mim é emocionante. Eu amo você e a gente vai muito longe junto ainda. Nossa. Né?
porque muita coisa é paralela. Lógico, temos nossas divergências, temos nossas diferenças, que bom. Mas não são elas que nos fazem conviver. A gente convive por amor, né? E quando você falou agora no fim aqui, falou, poxa vida, inspirar. E é isso que a gente faz. Quando a gente entrega o que a gente estudou, o que a gente comeu livro, tudo isso é para inspirar pessoas. E a gente vai continuar fazendo isso porque a gente quer. Muito bom. Porque a gente decidiu lá atrás que a gente ia ter uma vida de inspiração. Ai, não, mas vocês se acham. Não, a gente não está achando que a gente inspira. A gente é inspirado o tempo todo. Isso aí. A gente consegue reconhecer quem está num patamar diferente. Não é nem superior. A gente trata todo mundo como igual. Então, nós somos foda pra cacete. Ai, que delícia. Estou muito feliz, viu? De estar aqui, de falando dessa paixão mesmo. E eu, como eu falei, né? Eu sou muito lisonjeada, sou muito feliz no que eu faço, no que eu sou. E muito grata. E eu acho que a gente tem que devolver isso. Né? A gente tem que trazer isso de volta, dar esse retorno, né? Claro, então, é uma alegria estar aqui e que partilhando, aprendendo, né? Compartilhar, é isso. E aprender, porque é sempre uma troca, né, Wander? E o que você falou, as nossas diferenças nos unem, né? Porque instigam, né? Eu quero olhar, eu quero saber, eu quero viver. Lógico. E gratidão por esse momento maravilhoso hoje. Incrível. E estou disponível. Eu não sei quanto tempo deu até agora, nós vamos saber isso daqui a pouco. Mas, Lia, eu quero, assim, além de ser grato pra caramba a tua presença, eu quero dizer para quem doou seu tempo para nós, que está falando, está assistindo a gente, que ela vai voltar, e não vai ser uma, não vão ser duas, não vão ser três, porque ela vai ser a minha consultora amora aqui sobre problemas e soluções psicológicas. Uau! E terapêuticas. Ela vai ser a minha primeira na escala. Sempre que eu tiver as minhas dúvidas ou dúvidas de quem apresentá-las, né, nessa jornada, eu vou te convidar, vou te falar, ó, dá pra gente falar disso, e aí você vai vir, que eu sei que você vem. Se você não vier, eu vou lá buscar você. O que a gente tiver, né, Wander, humildemente para partilhar, sempre isso. Aberto, porque eu acho que é essa a diferença. É isso. Quem, todo mundo que eu quero trazer aqui, e eu venho para cá pro estúdio para entregar o que for possível. É aquilo que você falou. Você é a melhor mãe que você consegue ser. Você é o melhor pai que você consegue ser. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Aqui pode falar palavrão, eu deixo e eu falo mesmo. Vocês são amigos impressionantes. Tá? Eu não estou aqui puxando sardinha, vocês sabem que eu não preciso fazer média com vocês. E vocês são pessoas maravilhosas na minha vida. Eu sou muito grato. Eu sabia que eu ia chegar nesse ponto, porque é muito bom, cara. Sentir o que eu sinto por vocês é muito bom. Você sabe que pra gente também, né? Foi paixão à primeira vista, né, Pretinho? Que seja a primeira, segunda, terceira. A hora que eu olhei, eu também somos muito gratos. Muito grato, muito grato. Por você ter partilhado momentos tão maravilhosos com a gente também, sim. né? Que é isso que a gente estava falando aqui hoje. Viver, né? Nos abraçar o que está vindo pra gente, o que a gente pode fazer, o que a gente pode viver, tá presente com o nosso eu ali. É isso aí. E atento. É isso aí. Gratidão, gratidão. Gente, eu vou dar a palavra semifinal para a Lia, para ela dar o recado dela. Não vou fazer como a Marília Gabriela, fazer o pai bola com ela aqui, mas ela vai dar o recadinho dela final e eu me despeço de vocês em seguida. Lia, por favor. Lia. Olha, eu podia falar assim, diga isso, diga aquilo, fale, dê suas impressões. Não. Lia, seja livre. Eu amei estar aqui. Todo espaço, né, de partilha, porque eu acho que a gente vai crescendo com isso que a gente acabou de falar agora. Cada um vai trazendo o que tem, o que pode oferecer. Esse mês de janeiro, para mim, é muito especial. Não só o mês de janeiro, é só um pequeno alerta para todos os meses, para a gente estar atento, para quem está, às vezes, do nosso lado e a gente não está enxergando. Né? Ou não consegue, né? Não consegue olhar para aquilo ainda. É doloroso para a gente ver que alguém tão querido está precisando de ajuda, de algum apoio, para que a gente pense nessas questões, né? Da gente tentar
precaver, né, alguma coisa. Se não deu, perceber. E se a gente percebeu, acolher e tentar tratar e cuidar. E a primeira pessoa que merece o maior e melhor cuidado somos nós. Claro. Né? A partir da gente mesmo. Com esse auto-amor, auto-gentileza, autoconfiança, eu acho que a gente consegue respirar nesse mundo tão maravilhoso, tão rápido, com tantas mudanças, acompanhando cada um no seu jeitinho, no seu tempinho, com a sua peculiaridade. Gratidão pelo espaço, obrigada pelo momento, pela vivência. Sou muito grato, Foi muito grato rico. E vou falar uma coisa para vocês. Vou começar a me despedir. E a gente falou de auto-amor, de autoestima, de auto coisa. Lembrem-se sempre, todas essas pontuações que a Lia fez aqui sobre olhar para nós e sermos, né? Que é o grande barato é ser, né? Para você não e são não para o outro, automáticas, né? Tá? São trabalhosas, exigem muita dedicação, exigem muito reconhecimento e foco. Então, não perca jamais a oportunidade de olhar para si mesmo. Por quê? Porque se você fizer isso, você vai ser melhor para o mundo que você está vivendo. É isso aí. Tá? Então não ache que você tem que ser bom para os outros. Se você for bom para você, o mundo agradece. Tá? 88 Rockets fica por aqui. Agora eu vou abraçar e beijar meus amigos demais, porque eu mereço e eles também merecem, porque eu também não sou tão ruim assim. Gente, 88 fica por aqui. Obrigada. Mais Obrigada, uma vez te amo demais. Obrigada. E muito obrigado pelo dia e pelos que virão. Obrigada. Tá bom? Grande beijo, querida. Obrigada. 88 fica por aqui. Muito obrigado aí a todo mundo que deu moral. Não se esqueçam de ativar o seu sininho, né? Fazer todo aquele procedimento de se inscrever no nosso canal e fazer o que tem que ser feito. Obrigado, gente. Valeu.